Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Toca que valente, vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha, convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Toca que valente, vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto. Boa noite, galera da Rádio Nova Pirapora FM. Aqui é o programa A Troca Equivalente. E aqui quem fala é o Luan. E eu sou o Kef, Felipe, falando com vocês mais uma vez. Começando a Troca Equivalente, o programa que é a sua dose semanal de curiosidade e conhecimento. Afinal de contas, toda curiosidade gera um conhecimento. Ou, como diriam dois garotos amestrinos, doca coca. Hoje nós estamos aqui com o Rogério, neuropsicólogo, e vamos entender um pouquinho sobre o nosso cérebro, por assim se dizer. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Ó, lembrando do nosso chaveirinho, que é o donativo do Troca Equivalente. Tá ótimo. A gente estava vindo, conversando, e eu achei interessante. Você comentou comigo que você atende pessoas desde os 2 anos e meio, com a neuropsicologia, até os idosos. Você disse que sempre há um fator que os pais notam logo no início da infância, né? Que as crianças tendem a ter uns comportamentos meio diferentes quando ela tem alguma dificuldade. Como que seria esse comportamento, assim? Que a gente comenta um pouco só sobre fala, essas coisas, mas deve ter uma característica, imagino eu. Tá. Eu vou fazer uma apresentação até melhor, né? Sim, por favor. Eu sou psicólogo, especialista em neuropsicologia, né? Nem todo psicólogo ele é especialista em neuropsicologia. Sim. Para ser psicólogo, neuropsicólogo, é necessário fazer uma pós-graduação, não é? Então só quem é o especialista que pode avaliar, né? Então geralmente a queixa da criança começa a surgir nos marcos do desenvolvimento, né? Os marcos do desenvolvimento é andar, falar. Então se a criança apresentou atraso no comportamento psicomotor, apresenta atraso, né? É mais perceptível pelo atraso da fala, né? Sim, sim. E começa a aparecer também comportamentos estereotipados, né? Que são comportamentos repetitivos, padronizados, que a criança começa a apresentar. Isso no caso do espectro do autismo. Sim. Mas só isso não é diagnóstico de autismo. Para se fechar um diagnóstico existem critérios. E né? dentre eles... É que assim, o autismo, por exemplo, ele apresenta déficit na comunicação social e na interação social, comportamentos padronizados e repetitivos. Então ele precisa de vários critérios que estão dentro do DSM-5-TR, que é o Manual Estatístico, né, de Psiquiatria Americana, né, que é o que nós usamos como base para o diagnóstico. E aí, se a criança fecha naqueles critérios, que são a partir do que nós fazemos? Primeiro, entrevista inicial, desde a gestação até aquele momento que a criança chega no consultório. Isso inclui os pais, imagino eu. Exato, essa entrevista é com os pais, então vamos levantar primeiro o histórico de vida da criança. Levantado o histórico de vida da criança, a gente vai partir para a avaliação com testes
psicológico e neuropsicológicos, fazer o levantamento do comportamento dessa criança no ambiente educacional. No caso, tem crianças que podem estar na pré-escola, outros podem estar já no primeiro ano do ensino fundamental. Né? Sim. E aí, com todos os levantamentos feitos, com os testes padronizados, que são os testes que são autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Nós fazemos o diagnóstico da criança e verificamos se ela tem outras comorbidades. Né? No caso, hoje em dia, como estava até comentando com você, tem-se essa tendência de sempre se falar de espectro autista. Isso. Transtorno do espectro do autismo, que a gente Então, fala. conforme os testes vão evoluindo, assim, por assim se dizer, quanto você encontra mais conformidades, maior o espectro. Não, o espectro do autismo, por que é um espectro? Porque ele tem uma amplitude, né? Então, o transtorno do espectro do autismo, ele pode ser classificado em nível 1, 2 ou 3. Sim. E uma criança que apresenta comportamento nível 1 do espectro do autismo, nem toda criança vai ter o comportamento igual. É uma crítica que eu faço a alguns profissionais, porque Coloca todo tem mundo profissional no mesmo mundinho. que acha que é tudo dentro da mesma caixinha, e os pais também têm essa dificuldade, né, às vezes de aceitar, porque a criança aparentemente ela é típica, né, quando ela não tem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, e ela, às vezes os pais, às vezes os profissionais acham que não tem o espectro do autismo presente. Quando nós vamos para a testagem, vamos fazer o levantamento do comportamento, histórico de vida, mais os protocolos de rastreio, né, para o autismo é usado apenas protocolos de rastreio, né? Não para fechar o diagnóstico. Não, mas para compreender ver mais o comportamentos, isso. sintomas. E aí os protocolos fecham e demonstram que a criança está dentro do espectro. Só que tem a personalidade. Então, em qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, não pode se considerar só o transtorno do neurodesenvolvimento. Tem que se considerar também a personalidade da criança. Isso gera uma particularidade? Mandando só um salve. Rômulo, boa noite. E Elita. Eu tô boa de noite. costa. Rômulo Silva, Rômulo Silva, o meu próprio. irmão, um abraço, mano. A Elita é minha esposa. Inclusive, quero agradecer também a ela, porque ela que foi sempre o meu trampolim aí para chegar onde eu estou hoje. Foi o apoio para meus parabéns. Então, eu quero mandar o meu beijo para ela, né? Já deixa Uma guerreira registrado. aí que está comigo há 18 anos, Uau. né? Que tem me apoiado sempre aí e que me ajuda também nos meus atendimentos também. Assim, Guerreira. Vale a menção abraço, honrosa. cara. Vale a menção honrosa. Então, mas como que o psicólogo sabe distinguir cada categoria de autismo? Porque tem aquele o povo fala que é o autismo mais leve, né? Nível 1, É o nível nível 1 2 e nível 3. E o nível 3? Então, pelos comportamentos, né, apresentados, que a criança apresenta. Então, comportamentos estereotipados. Porque, como eu falei, cada criança ela tem a sua característica, ela tem a sua personalidade. Então, foi algo que você levantou que para mim foi muito interessante, porque, como eu disse, a gente às vezes tem a mania de ouvir, e pelo jeito que se escuta, se coloca tudo no mesmo quadrado. Você tem um espectro autismo. Não, mas aparentemente, assim, me corrija se eu estiver errado, pelo que você me disse, a personalidade também pode moldar esse espectro ou para uma categoria mais alta ou mais baixa. Então a personalidade da criança também influencia. E também as comorbidades, né? Porque se nós temos uma criança com autismo nível 1 e dificilmente um nível 1 apresenta uma deficiência intelectual, mas ele apresenta uma deficiência intelectual, já tem aí uma outra gravidade. Geralmente, as crianças com transtorno do espectro do autismo que apresentam também a deficiência intelectual a partir do nível 2. Então, como que nós chegamos à conclusão se é nível 1, 2 ou 3?
pelos critérios do DSM-5, né? Então a gente segue critérios. Nenhum diagnóstico, né, ele é fechado só por base de testes. O teste neuropsicológico e psicológico, ele não determina o sujeito, né? Ele dá o perfil. Então, quando nós avaliamos a avaliação neuropsicológica, aí fala perfil neuropsicológico. Então, esse perfil é de acordo com a faixa etária, é de acordo com a escolaridade da criança, né? É de acordo com o comportamento nas habilidades sociais. Então, é dependendo dos déficits que ela apresenta, das dificuldades que ela apresenta, que ela vai entrar no espectro do autismo nível 1, nível 2 ou nível 3. E aí, o psiquiatra, né, ele vai confirmar o diagnóstico, né? E aí entra o psiquiatra infantil, no caso, para fazer também o acompanhamento, no caso medicamentoso, quando é necessário, porque nem todo autista também toma medicação, né? Não é todo autista que precisa. E aí outras questões que afetam, né, o comportamento são as comorbidades. Então, como eu falei, a deficiência intelectual, quando ela está presente, que é um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Sim. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, vamos pegar por partes. Sim, sim, por favor. Até mesmo porque o TDAH é muito... Mas vamos pegar por partes mesmo. Deficiência intelectual. Primeiro, tem uma crítica também a isso, porque existem profissionais, né, médicos inclusive, que fecham às vezes deficiência intelectual pelo QI da criança ter dado extremamente baixo. Só QI extremamente baixo não caracteriza a deficiência intelectual. Isso é fato. Entendeu? Mas já tive médico que fechou de paciente meu deficiência intelectual porque deu extremamente baixo. Para fechar deficiência intelectual, ela tem que ter déficit no aprendizado tanto na parte escolar como na vida, atividades de vida diária também. Ela tem que ter múltiplas dificuldades, não só cognitiva. Mas o meio social também, né? Ela também tem que ter no influencia. meio social, na atividade de vida diária e a cognitiva. Certo. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então, como ele também pode apresentar comorbidades em crianças com autismo também. Só que, por exemplo, a deficiência intelectual ela está presente em 30% e 40% em crianças do espectro do autismo apenas. Sim. A maioria das crianças com espectro do autismo tem que ir na média ou acima da média, chegando até a nível superior às vezes. E apenas 30% a 40% de crianças apresentam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nem toda criança que tem autismo, ela vai ter um tipo de comorbidade. Se existe a comorbidade, já a criança tem um comportamento com maior dificuldade. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que é o TDAH, ele vai estar presente, pode ser leve, ele pode ser moderado, ele pode ser grave. Dificilmente a gente pega o moderado a grave. Até hoje, São mais comuns os leves. já estou mais de 12 anos na profissão, né? Como neuropsicólogo, eu sou formado desde 2017. Então, desde quando eu comecei as avaliações, nunca peguei um TDAH moderado nem grave, né? E então, assim, é sempre leve. Às vezes, né, a predominância também importa, porque o TDAH ele pode ser diagnosticado como predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e impulsivo ou combinado, quando está os dois presentes. Juntos. Isso. E, assim, partindo dessas particularidades, como que seria, assim, um pouquinho mais esmiuçado eles? O TDAH, tanto o caso de você disse que você pode ser predominantemente mais ativo ou não. Como que seria? Predominantemente Desatento, isso. ou predominantemente hiperativo e impulsivo. Como Ou que seria combinado. Isso, só eles isolados. Como que eles seriam? Como se identifica? Isso. Também pelo que apresenta as dificuldades. A gente vai sempre
no que apresenta dificuldade. Então a gente trabalha da mesma forma que vai avaliar o transtorno do espectro do autismo, nós vamos fazer levantamento do histórico de vida, mas o TDAH, por exemplo, um dos critérios é estar presente antes dos 12 anos de idade. Não, é porque, tipo assim, me gera curiosidade porque a gente tem até um amigo em comum, nosso, que ele sempre fala pra gente que ele tem muita dificuldade em se focar em um determinado assunto que é, não digo nem imposto, mas que é proposto a ele. Aí toda vez que a gente comenta com ele alguma coisa assim, ele fala, eu tenho um TDAH e tal, então eu tenho uma certa dificuldade em me focar em um assunto específico. Só que em contrapartida, há assuntos assim que não tenho nem como explicar, de cunhos totalmente complexos, político, por exemplo. Ele discute política comigo como ninguém. Ele parece um ministro. Então a gente fica, poxa, às vezes você não tem um foco em um determinado assunto, mas outro você domina com uma facilidade incrível. Então, aí vai por base nas dificuldades, né? Então, se ele é predominantemente desatento, ele vai ter mais dificuldade na desatenção. Não que a hiperatividade e a impulsividade não estejam presentes, mas o que predomina é a falta da atenção, é a ausência de atenção. Porque a atenção a gente avalia, a atenção, né, visual, Sim. a atenção auditiva, né? A atenção ela pode ser alternada, ela pode ser concentrada, né, e ela pode ser dividida. Então, a gente vai avaliar os déficits da atenção. Foco, a pessoa lê e não consegue guardar o que leu, então afeta a memória. Se você, né, não tem a função mental superior, a atenção desenvolvida, bem desenvolvida, você não vai ter bem desenvolvido a função memória. E aí você vai prejudicar também a memória de trabalho, que a gente não fala em memória, nós falamos em memórias. Quando nós avaliamos, a gente avalia a memória. Então, memória de trabalho, memória episódica semântica, memória visual de curto prazo, memória de longo prazo, memória prospectiva. Então, nós temos diversos tipos de memória. Então, geralmente, quem tem prejuízo na parte de atenção vai ter dificuldade na memória. Quem é predominante impulsivo, hiperativo impulsivo, a desatenção vai estar presente, mas que vai predominar é a impulsividade e a hiperatividade. Então é aquela pessoa mais agitada, aquela criança que não para quieta no lugar, que sai correndo, subindo nas coisas, que não consegue se concentrar na aula. Então o adulto, né, que não consegue se concentrar no trabalho, que fica agitado, aquela pessoa fica com a perninha aqui mexendo toda hora. Então, assim, tem vários fatores, né? Mas, assim, o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala do assunto é as pessoas têm que aprender a buscar na fonte segura a informação, né? Então, eu procuro colocar no meu Instagram, né? Sempre ali, toda semana praticamente, eu coloco alguma coisa falando sobre, porque hoje as pessoas jogam lá, né, na internet e vai pesquisar o que é tal coisa, assim. Aí ela fala, eu tenho tal coisa. Quer sair como um especialista daquilo. Eu tenho tal coisa. Tá, onde você viu? Por que você acha que você tem? Não, porque eu vi na internet. Tudo bem, você se identificou. Mas agora nós temos que fazer a avaliação E descobrir qual que é o real substancial para ver qual é o nível, qual é o critério, né? Se é ou não é. Aí a gente vai saber. Então tem que tomar cuidado. O Google é o maior vilão, então. O Google e tem que tomar cuidado também quem está falando, né? Quando você vai assistir uma entrevista, por exemplo, você tem que saber quem é que está falando. É, né? Porque muitas vezes rola aquele disse-me disse. Não, porque já caracterizaram fulano assim com isso e eu acho que eu me identifico. E isso é um erro, né? Por exemplo, hoje eu atendi uma mãe que ela não trouxe antes a criança porque um profissional, um psicólogo, disse que o que a criança apresentava é normal. Só que ela está vendo que o comportamento da criança está cada dia sendo prejudicial ao desenvolvimento dela, o comportamento na escola e tal. Então, assim, a gente não pode afirmar, isso é normal, isso não é nada não. Não, ela não é autista.
Então, se o profissional não tem certeza, é melhor que ele não Diagnóstico. diagnostique, né? Então, porque assim, então qualquer psicólogo pode fazer isso? Não. O psicólogo ele pode fazer avaliação psicológica, que é diferente de uma avaliação neuropsicológica. E essa diferença? Vamos sanar a dúvida do pessoal que estiver vendo a gente e que vai assistir. Por favor. A avaliação psicológica, a gente vai identificar questões emocionais, né? Como vou avaliar transtorno de personalidade, avaliar transtorno depressivo, transtorno de ansiedade e vários outros transtornos. Porque se você pegar o DSM, ele tem uma... Nomes não faltam, né? Você vai ter a lista. Não faltam lá. Então, a avaliação psicológica já diz, vai avaliar o aspecto psicológico, né? Sim. A avaliação neuropsicológica, a que eu faço, eu avalio o cognitivo, o comportamental, o emocional, as habilidades sociais. Eu vou avaliar o perfil todo. Da pessoa como tanto... Porque eu preciso entender... Tanto indivíduo quanto conjunto, eu imagino. Se aquelas dificuldades, elas estão relativas com o quê? É só com o transtorno? Ou é também pelo comportamento apresentado? Então, até para fazer o PTS, que é o plano terapêutico singular, né? Que vem depois da avaliação. Que é o que essa criança precisa? Precisa de psicólogo, precisa de fonoaudiólogo, precisa de psicopedagogo, precisa do que mais? O que ela mais precisa? Então a gente precisa de uma habilitação neuropsicológica, né? Então tem pessoas que nem sabem o que é uma habilitação neuropsicológica. Eu basicamente sou uma, boiei aqui. Então é 2. Eu trabalho com a neuropsicologia do desenvolvimento, né? Com base o Luria, né? Alexander Luria foi o fundador da neuropsicologia na Rússia, né? Então ele trabalhou com foco na neuropsicologia do neurodesenvolvimento. Então poucos neuropsicólogos trabalham com a parte de habilitação neuropsicológica, que é o que é habilitar? Habilitar é habilitar a função mental superior, que são atenção, percepção, funções executivas, memórias, percepção, né? Para que estas funções funcionem melhor. E aí eu vou estimular essas funções. Então, a criança apresenta o TDAH, tem dificuldade cognitiva, eu vou trabalhar as funções mentais superiores para que ela melhore essas funções. E até melhore, então eu tenho lá histórico do antes e o depois. Então, na primeira avaliação... Uma montagem de prognósticos dela. Isso, por exemplo, eu avaliei lá a criança quando tinha 9 anos e reavaliei ela depois de 1 ano de habilitação neuropsicológica. O que a gente faz? Testes com jogos, a gente estimula com jogos diversos, atividades diversas, né? Eu tenho uma cartilha particular minha, que um dia eu pretendo lançar, com mais de 300 atividades cognitivas que eu criei. Então eu uso com meus pacientes. Então ele vai fazendo. Ela vem no meu consultório uma vez por semana, mas ela faz uma atividade por dia em casa. E isso vai estimular a parte cognitiva da criança. Pergunta, e agora por conta do modo conforme é feita a habilitação, pelo que você está me contando, me levantou essa questão na mente. Há um jeito assim, não vou dizer mais fácil porque acredito que não seja a melhor palavra, mas você começa com jogos com a criança. Você normalmente começa do mais difícil ao mais fácil, ou seja, de onde ela tem a maior dificuldade para onde ela tem a maior facilidade, ou a ordem não Você interfere? Fala na habilitação? Na habilitação. Para habilitar, a gente começa sempre do mais fácil para o mais difícil. Porque uma das minhas abordagens também como psicólogo é de Vygotsky. Vygotsky ele trabalha com a teoria do desenvolvimento proximal, ou do próximo desenvolvimento. Então, a criança primeiro ela supera uma fase para passar para outra. Isso é a teoria do próximo desenvolvimento, ou do desenvolvimento proximal de Vygotsky, né? Legal. Então, na habilitação, pode ser com um adulto, pode ser um idoso, pode ser uma criança, a gente sempre começa do mais fácil para o mais difícil.
E os testes também neuropsicológicos, cognitivos, ele sempre começa mais fácil e vai ficando mais difícil, para ver até onde, né, assim que é avaliado o QI, por exemplo. Né? Não, eu tiro até por conta disso mesmo. Quando a gente vai fazer o teste psicológico para tirar a habilitação, você vê algumas figuras, você reconhece de pronto, imediato, umas figuras mais fáceis. Mas chega lá para 39ª ou 40ª questão, você já tá vendo os riscos ali que você já não consegue identificar mais o que é o que. Você, cara, eu vou pela intuição, porque eu não consigo saber mais nada aqui. Eu tiro mesmo pelo teste psicotécnico que a gente faz na empresa. Cara, eu olho para aquilo ali e eu falo, meu, como que vocês conseguem avaliar por aquilo ali? Então, a gente começa sempre do mais fácil para o mais difícil. Sim. Isso é habilitar. Habilitar a gente fala quando é criança. Quando é adulto, é reabilitar. Então já tem um processo já em andamento e você teria que reeducar esse Exato, processo. porque o adulto espera-se que ele tenha perdido, né? Uhum. Então pode ser um acidente, né, vascular cerebral, um traumatismo craniano, né? Então a demência senil, né, que é quando é pela idade, Sim. o Alzheimer, né? Então os idosos, por exemplo, a gente vai reabilitar. Com idoso a gente reabilita, né? Porque também nós fazemos a avaliação, por exemplo, chega também idosos para mim para avaliar, né, se a demência, né, que a gente fala demência, a palavra parece que assusta, né? Aí é o terror de muita gente, né? Fica aquele medo pairando no ar. Demência, né? Uhum. Mas assim, que hoje a gente fala em transtorno cognitivo leve ou maior, né? Então, né? E aí tem o transtorno cognitivo causados pela, né? Ou por alguma sequela, alguma consequência, ou, né? Tumor cerebral, tem várias coisas. Mas aí a gente vai reabilitar, né? E o processo também continua pelo proximal, no caso. Sempre. Do mais fácil para o mais difícil. Não existe assim um padrão, por assim se dizer, né? Porque é como eu tinha até comentado com você quando a gente estava vindo, se tornou algo meio que banalizado. Hoje é comum você encontrar, até mesmo por conta do Google, como você disse, as pessoas se identificarem com N problemas psicológicos. E isso assim, a gente sabe que um profissional tem que estar ali para te dar realmente esse diagnóstico e tudo mais, mas a pessoa parece que muitas vezes ela teme recorrer a isso. Eu acredito por conta dos nomes, né? Como a gente citou agora mesmo, é difícil você chegar para uma pessoa e falar você tem Alzheimer, ou você tem um espectro de autismo, ou você está com uma leve demência. Por mais que você fale leve ou você tente diminuir a síndrome, a pessoa se assusta hoje em dia. E ela já acha que ela é tipo, sou inválido. A maioria dos adultos que chegam a buscar a avaliação neuropsicológica é porque eles se identificavam ou, né, porque assim, agora com a divulgação na mídia, toda hora está se falando sobre, então a pessoa vai identificando. Aquela curiosidade. Adolescentes que chegam no pai e falam para a mãe, eu tenho autismo, né? E aí a mãe fala, não, acho que ela não tem autismo não. Quando a gente vai avaliar, tinha o autismo presente, né? Assim, olhando a pessoa assim, você, olha, acho que não tem não, mas vamos fazer a avaliação, né? Mas eu não posso achar, eu tenho que ter certeza. Para ter certeza eu preciso avaliar, né? Sim. E no fim tem, porque é nível 1, tá adaptado, então até uma criança, se ela, né, é nível 1, não foi diagnosticada, aí ela vai se adaptando, né? Mas pode ser que lá na frente apresente um déficit na interação social. Aí ela vai começar a identificar que ela tem algumas dificuldades. Quando ela chegar na adolescência, ela vai levantar o sinal de alerta, né? E aí vai falar, eu preciso eu procurar acho que eu alguma estou dentro desse espectro do autismo aí. E aí vai pedir para o pai, para a mãe, para procurar o psicólogo, o neuropsicólogo, para fazer a avaliação, né? É que hoje em dia, como eu disse, é bem comum você achar pela identificação. Porque
pra mim que nasci nos anos 90, eu vou chutar até quem nasceu antes, 80, 70, qualquer coisa assim que fosse voltada mais à psique, psicologicamente falando, né? O pai e a mãe iam falar, não, você não tem nada não, isso daí é frescura. E hoje a gente vê já uma demanda, tipo, uma crescente preocupação com relação a isso. O que é bom. Mas ao mesmo tempo gera, assim, não sei como dizer, mas gera uma geração que a gente vê que a saúde mental é um tema muito em vigor. A saúde mental, então, uma coisa é os transtornos do neurodesenvolvimento. E aí quando entra as comorbidades psicológicas, né, psiquiátricas, né, Sim. que é o transtorno de ansiedade, né, que também pode ser leve, pode ser moderado, pode ser grave, né, o transtorno depressivo, que tem também um grande espectro aí dentro da depressão, né, às vezes a pessoa acha que depressão é só uma coisa, né. Exato, Então, acha assim, que é aquele momento só e e ali. aí, a grande preocupação do momento é o índice de suicídio, né? Que a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, né, tem pontuado o crescimento significativo do suicídio entre a faixa de 14 e 24 anos. Uau. Né? São pessoas que estariam começando a vida e vivendo uma vida plena, fazendo totalmente o contrário. Exato. Então, assim, por que se não divulga, né, isso, por exemplo? Aconteceu um suicídio em tal lugar, para não incentivar até, né? Então, nós estamos no mês de maio, aí pelo menos eu já soube de uns 6 suicídios na região, pelo menos. Aí, ó. Cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Exato. Pesado, muito pesado. Outra questão que está acontecendo também, é bom a gente falar, porque a gente está falando aqui de avaliação neuropsicológica, mas a parte das questões emocionais também estão impactando na sociedade. O idoso também é um índice que está subindo de suicídio também, na faixa etária da terceira idade. Isso, tipo assim, não sei, meu ponto de vista pode estar totalmente equivocado, mas isso se deve a, como eu já tinha comentado com o Luan, fica até um adendo aqui, fiz algumas ações com algum pessoal, a gente vê que chega nesse ponto, né? O idoso, ele não se sente, não sei como dizer, útil, acredito, alguma coisa assim. Eu diria amparado também, porque, né? Eu acho que ele não se sente amparado, porque poucos idosos chegam, por exemplo, na atenção básica. Sim. Eu trabalho na atenção básica de Barueri, então eu posso falar, já estou lá há 4 anos. Eu tinha um grupo lá de estimulação cognitiva para idoso, né? Eu cheguei a ter 12 idosos lá, 12 pessoas em acompanhamento. Uau. Mas é sempre aquela coisa. Não dá para trazer por causa disso. Porque eu tenho isso. Porque não vai dar mais. Então, assim, o idoso não chega na atenção básica, muitas vezes, né? Por falta desse olhar, desse cuidado, né? Não, gera aquela coisa de, sei lá, imaginar um filho ou um parente próximo e dizer, não, ele já é um idoso, ele agora vai descansar, e acha que só esse descansar é o suficiente, não tem aquela preocupação com o que ele pode estar passando, né? E isso é preocupante, que nem você comentou um caso de idoso no seu grupo de acompanhamento. Cara, a gente tá falando do seu grupo de acompanhamento, 12 idosos. Mas eu fechei, eu tive que fechar por falta de demanda. Não, mas ainda assim, pra mim é um número extremamente alarmante. É um profissional atendendo 12 idosos. Imagina, não vamos nem usar 12 como padrão. Coloca aí pra 6, um profissional atendendo 6 idosos. Meu, É muita coisa. é muita coisa. É muita coisa. Não, pra- então, é 12, mas cada semana 6, né? No grupo de 1h30. Era dessa forma. Grupo de estimulação mesmo, numa mesa redonda, eu fazia atividades com ele. E para o idoso, quando ele tem esse atendimento, para eles mesmo falam, que eu tive na faculdade uma experiência também, na Uninove da Vila Maria. Lá tinha uma parceria com a enfermagem da Uninove, e nós fizemos um programa que foi uma delícia, assim, que foi Oficina da Memória.
era chamado, criado por uma professora minha da psicologia. E os idosos, nossa, eles falavam que era o espaço de convivência dele. Então nós ficamos 6 meses ali naquela atividade, muito boa, né? E a gente tem o CRAS, né, no serviço público, né, que oferece atividades diversas, né? E quem vai? O idoso que ainda tem uma autonomia. Sim, é aquele Entendeu? que é totalmente dependente. O que é dependente, que precisa de um acompanhamento, ele já não vai, né? Porque ele não consegue Se deslocar. se deslocar. Mas, e aí também entra essa questão da avaliação neuropsicológica do idoso, que geralmente ele só vai chegar para uma avaliação depois que o neurologista pedir, né? Que aí é o neurologista que vai identificar que precisa da avaliação. E não tem esse serviço no SUS, né? E até chegar nessa etapa, né, já é um cuidado literalmente da família, né? Por assim se dizer. Então, se a família também não tiver aquele cuidado, aquele olhar atento, não vai levar para o neurologista para poder chegar até o trás. Cara, nossa. É triste. Uou. É pesado, mas assim, que nem a questão do. Que nem tá falando do idoso. Eu penso assim, que às vezes a correria da família, mas a família tem que tirar um tempo. Sim. Porque assim, não é por. O idoso ele tem que se sentir útil de alguma forma. Ele tem que se sentir útil, porque ele trabalhava, ele tinha as coisas dele, às vezes o idoso não morava sozinho, agora tem que morar com a família. Ele se sente abandonado, né? Porque assim, eu morava sozinho, eu tinha minha autonomia, agora eu dependo de algumas pessoas. Ele tem que ter querendo ou não, ele tem que ter a autonomia dele, né? Tem que se sentir útil em alguma coisa. Não, é um caso que, assim, a gente fugiu um pouco do assunto, mas só para ressaltar, é um caso que é totalmente entregue o oposto nos países nipônicos, né, no Japão. No Japão, sim, você incentiva o idoso a ele continuar ativo. Exatamente. Independente do que aconteça. Não, eles trabalham ainda. Isso. Pode não ser que nem um trabalhador da classe social com seus 30 anos, que seria a força produtiva proativa mesmo? Sim. Pode. Mas ele continua ativo. Ele está na sociedade. E mesmo quando você vai fazer alguma coisa, conselhos, experiências de vida, é altamente levado em consideração. Justamente. Isso para eles. Aqui pra gente já não. Eu tiro muito com o meu pai. O meu pai ele tem 76 anos e ele parou de trabalhar, se aposentou e falou assim, não, eu não posso ficar parado, porque se eu ficar parado eu morro. O que ele começou a fazer? Voltou a estudar. Boa. Eu tive um amigo, né? Inclusive faz muito tempo que eu não vejo. Ele se formou conosco aos 69 anos, ele estava se formando em psicologia. Aí, ó. Superação total. Ele já estava aposentado e ele se formou com a gente. Sebastião, ele falava assim, vim fazer só um semestre. De semestre em semestre ele completou. Pegou DP, foi lá, estudava de manhã, fazia DP à tarde e acabou se formando junto com a nossa turma. Meus parabéns para ele. Mas a parte também mais difícil, né, depois da avaliação neuropsicológica, é os pais entenderem ou ter também o suporte, né? Porque, por exemplo, uma criança hoje com transtorno do espectro do autismo, ela vai demandar uma equipe multiprofissional, né? Então, assim, ela não vai passar ela vai passar com psicólogo, ela vai passar com terapia ocupacional, às vezes quando tem um atraso na linguagem, vai passar com fonoaudiólogo e, infelizmente, né, mesmo tendo convênios hoje, isso é queixa dos pais, tá? Sim. Os convênios não têm dado o suporte devido para esses pais fazerem a terapia adequada. Agora imagina você, uma família de classe média baixa, Tendo que né? Então, mas tudo bem, nós temos o CAPS, né? O CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial, né? Quando o CAPS tem uma equipe, né, que
funciona bem, beleza, né? Mas tem pessoas que também têm resistência ao CAPS. Então o CAPS infanto-juvenil, ele tem a estrutura para trabalhar, né, com a parte do transtorno do espectro do autismo, né? Geralmente tem cidades que tem na atenção básica para nível 1 e no CAPS para nível 2, né? Mas alguns que não tem, né, aí tem fila, né? Tem fila. E esses acompanhamentos eu também acredito que ele não, por exemplo, como se fosse um acompanhamento com você com um profissional, seria frequente. Eu acredito que semanalmente, acredito que tem criança, uma criança de nível 2, ela vai passar entre 2 a 3 vezes por semana em terapia. Isso, e já então não... tem transporte, tem tempo, então quem sofre também, a mãe solteira, por exemplo, vai né? ter que se deslocar. Geralmente uma família que tem uma criança com transtorno do espectro do autismo, a mãe não vai conseguir trabalhar, entendeu? E nem toda criança que tem o transtorno nível 1, ela consegue um benefício. O benefício vai depender de alguns fatores também, né? Então, quanto maior o espectro, quanto maior o nível, seria um jeito mas fácil, aí vai ter fatores financeiros, quanto que é a renda familiar, para conseguir o benefício. Nossa. O transporte até consegue, né? Porque aí tem garantia do transporte. Essa criança, para ir para a escola, ela vai precisar de um suporte na escola, né? A mãe vai precisar disponibilizar tempo para, né, para levar essa criança. Leve e traz. E como você disse, cada atendimento é uma média aí de uns 40 minutos a 1 hora. Então, 3 vezes por semana, essas 3 horas, mais o deslocamento, cara. Geralmente, quando leva no gigante. CAPS, já faz, acho que tudo no mesmo dia. Né? Então, vai demandar tempo também, né? Nossa, Isso é dentro do espectro do autismo, né? Quando é o TDAH, fica mais fácil de fazer o acompanhamento, né? Que aí o psicólogo já vai ajudar. Se houver necessidade de tomar medicação, o psiquiatra vai medicar, né? E aí é mais fácil, assim, fazer um acompanhamento. A maior dificuldade está dentro da transtorno de deficiência intelectual, quando é moderado, né? Muito mais, ou grave, que tem algumas crianças que tem grave também. E o transtorno do espectro do autismo, acho que são os que demandam mais atenção e vai demandar mais tempo, né? Não, mais investimento. Até mesmo não se sabe se o tempo que se leva é um tempo assim de reversão total ao caso, por exemplo. Não existe reversão total. Dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, assim, a gente não fala em cura, né? A gente fala em remissão, né? Tanto é que tem crianças que foram diagnosticadas com nível 2 que o médico mudou para nível 1, né? Porque devido às terapias o comportamento foi se adaptando, entendeu? Se atenuando. Agora, o autista vai ser autista a vida inteira. Sim. Mas eu tenho pacientes que são autistas que trabalham em logística, faz Uber, é casado, tem filho. Tenho paciente que trabalha com programação, computação, entendeu? Então, o autista, ele tendo o devido suporte, ele consegue. A criança ela vai. Ele consegue interagir com. Que é uma das questões que a gente prepara também os pais para dar o diagnóstico, né? A gente não chega assim, tem autismo. Porque tem mães que chegam a chorar, né? Assim, quando dá o diagnóstico, assim. Eu explico, não, tendo o suporte, né? Pode se desenvolver, fazer faculdade, trabalhar. Entendeu? Levar uma vida normal, né? Assim, desde que tenha o devido suporte. Sim. Agora, já o nível 2, mais grave, vai ser mais difícil, né? Não, é que nem eu ia levantar em pauta, eu conheci um rapaz que era próximo da minha mãe e tudo mais. Eu não consigo discernir qual nível de autismo ele tinha, mas eu lembro categoricamente que ele era muito ativo e, tipo, música era o que acalmava ele. E ele tinha o famoso
o pessoal costuma falar, né, brincar, o tamborilar. Ele ficava tamborilando a própria cabeça e se acalmava mais com música. Mas, tipo, fala, zero, ele não se comunicava através de fala, fazia fono, mas não se comunicava. Mas em meios de locomoção, se locomover, andar, uma boa. Mas, tipo assim, socialmente ele não interagia. Era ele no mundinho dele, assim, por assim dizer. Então, eu fico pensando às vezes, poxa, saber que há uma forma de se atenuar esses sintomas e saber que a pessoa pode ter uma convivência, assim, não sei como dizer de uma outra forma, eu acredito que mais passiva com a sociedade, é incrível, porque quando ele tinha crises, cara... Ficamos mais participativos, né? Uhum. Então, assim, e aí, como eu falo, não podemos ignorar jamais a personalidade e achar que autismo é tudo igual, né? O autista todos são iguais. Não, como cada um de nós somos diferentes, cada um deles também tem uma personalidade diferente. Não, e leva-se em conta que eu sempre vou tentar procurar alguma referência. Acho que é do ser humano procurar uma referência, algo próximo. Há quem diga para todos nós que Einstein ele sofria de TDAH, se não me engano, alguma coisa assim, que ele não se concentrava em algumas matérias. Em contrapartida, matemática e física ele dominava, era um gênio. Então, a dificuldade ela vai existir, mas há um meio de transpô-la. E nesse caso, o seu trabalho é basicamente fundamental, porque você atende como um neuropsicólogo, então você consegue identificar o fator que está acontecendo, o acompanhamento e provavelmente fazer o prognóstico de se você precisa de tais profissionais, eu tenho que te encaminhar para tal instituição, alguma coisa assim. E a pergunta que deveria ter sido a primeira, mas está sendo quase a última. Como que surgiu essa vontade, essa curiosidade? De ser neuropsicólogo? Sim. Ou de ser psicólogo? Ambos. Vamos começar pelo neuro. Porque eu acredito que é uma evolução, né, do psicólogo para o neuro. Eu me apaixonei pela neuropsicologia no primeiro semestre da faculdade. Uau. Então, porque eu tive ótimos professores na Uninove, fui formado pela Universidade 9 de Julho, né? Tive a oportunidade de estudar de referências, né? Como a professora Simone Marangoni, né? A professora Carla Nawati, que são hoje em São Paulo, são referências aí na neuropsicologia. A professora Carla Nawati, ela foi várias vezes para a Rússia, teve contato com uma das alunas do Lúria, do Alexandre Lúria, né? Doutora Zana Grossman, que faleceu agora em 2020. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com essa ex-aluna do Lúria, em São Paulo também, né? Então, assim, ela veio para o Brasil, nós fizemos um curso com ela, mas desde o primeiro semestre da faculdade eu já me apaixonei pela neuropsicologia e pela psicologia sócio-histórica ou histórico-cultural. No Sul é conhecido mais pela psicologia histórico-cultural, né? E aqui em São Paulo a gente conhece como psicologia sócio-histórica, que a base é Lúria, Vygotsky e Leontiev, né? Tem outras referências, né? Como mas são as principais. Ana Bock, aqui em São Paulo, né? Pela PUC, professor Fernando Gonzalez Reis, também foi professor na PUC também, veio falecer também há pouco tempo, são referências também. Pela psicologia, assim, desde quando começamos a trabalhar em instituição, né, como entrevistador e tal, e vendo, aí eu vou fazer psicologia. Então eu fui fazer psicologia, acho que pensando como a maioria que a psicologia era Freud, né? Freud é psicanálise. Quando né? se fala é o que se vem à cabeça, né? Mas a psicologia tem mais de 80 linhas de pensamento. Uau. Não, e
aproveitando o fator de alusão a Freud, leva-se também a quem queira achar que leva Carl Jung, né, coisas de arquê, essas coisas assim, e pelo que você está dizendo pra gente, é um estudo muito mais intrínseco, mais pessoal, mais individual para cada pessoa. Então, essas coisas de englobar todo mundo num determinado biotipo é errôneo. Sim. É por isso que a gente não fala em psicologia, a gente fala em psicologias, né? Psicologia. O ser humano é um ser complexo, então uma só teoria não daria conta, né? Então, e a neuropsicologia ela não tem uma abordagem. Eu falo que eu sou da neuropsicologia do neurodesenvolvimento porque eu gosto dessa abordagem mais do desenvolvimento. Existe a neuropsicologia hospitalar, né? Que está focado mais ali na cirurgia, né? Por exemplo, a cirurgia de epilepsia geralmente ela é feita com o paciente acordado. E aí ela precisa do o neurocirurgião, ele precisa do neuropsicólogo ali para estar investigando as funções mentais superiores ali do paciente. Então ele vai interagindo com o paciente enquanto o médico está operando. Uau, eu não fazia ideia, honestamente, não fazia Então ideia. é o neuropsicólogo aí hospitalar, né? Que vai também trabalhar na reabilitação hospitalar também, que é uma abordagem que eu não trabalho, não sigo, né? Não, É diferente. Eu sou neuropsicólogo bem clínico. interessante. Né? E nesse caso, assim, eu tenho que pedir pelo menos um breve caso. Não precisa nem citar nomes nem nada, mas um caso assim que você se sentiu desafiado ao fazer. De avaliação de avaliação, neuropsicológica. O maior desafio é de uma criança quando a criança tem um transtorno do espectro do autismo nível que está mais ou menos no nível 2, por exemplo, né? E o comportamento, né? Que tem a comorbidade. Ela pode gerar, assim, desculpa, porque ela pode gerar agressividade? Não, pode estar presente agressividade. Tem criança que tem heteroagressão, tem criança que tem autoagressão, né? Se autoagride. Mas é uma criança que, assim, já levei o que a gente levaria 10 sessões, pode levar 12 ou mais, entendeu? Então, assim, desafio a gente tem sempre, né? Então, o maior desafio é os menorzinhos para mim. Avaliar as criancinhas. Os menorzinhos para mim é o maior desafio. Acredito Assim. que também por conta do choque que acaba sendo a realidade para E os o pais. que é mais importante, né? A gente tem que tomar muito cuidado. É um trabalho, né? Que é um trabalho científico, né? Sim. E a gente vai diagnosticar a vida de uma criança, né? Então, um diagnóstico ele não vai mudar assim, né? Então, ela vai levar para a vida esse diagnóstico. Não, tudo bem. Eu acredito que, por mim, eu fiquei perplexo aqui. Eu não tenho nem o que comentar. Eu agradeço a entrevista e, cara, é um dos que vai ter que vir aqui pra gente entender um pouquinho mais desse universo. Vamos marcar, futuramente a gente... Por favor, Rogério. Por favor, deixa suas redes sociais. Vou falar mais do meu canal no YouTube, né? Sim. O canal no YouTube é Neuropsicologia para Todos, né? O Instagram eu não tenho de cabeça. Eu vou olhar aqui, eu vou colar, porque Instagram eu não guardo de cabeça, mas eu vou falar o Instagram aqui. Até ele procurar o Instagram dele. Galera, não esquece de curtir entrar lá no nosso canal no YouTube. Pra quem não assistiu esse episódio, vai estar lá. Na íntegra, né? Na íntegra. O nosso canal do Instagram, o nosso Instagram, que é o Troca Equivalente 1. O nosso canal do YouTube, Troca Equivalente 1 também.
Por mim é só. Eu já estou sem ar aqui com Não, não esqueça de informações. curtir, compartilhar. Então, Beleza? meu Instagram é Rogério_Fernando.psi. Rogério_Fernando.psi. Ó, vão lá, dá uma moralzinha, acompanha, chama ele para conversar. E se você tem alguma dúvida, é isso, pessoal. Melhor procurar um especialista. Muito Fica a obrigado dica. aí pela Exatamente. oportunidade. A gente agradece. Precisando, estarei aí. Obrigado. Obrigado. Galera, boa noite. Boa E noite. até semana que vem. Place your hands around it, shake it up and Toca aqui valente, vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na... Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM. Uma emissora do Sistema Radicom.